Começaremos em instantes. Sejam muito bem-vindos. Mais um encontro nosso de domingo. Estou aqui em nome do CEAL, que é o Centro Espírita Amor, Luz e Caridade, lá do Iguaçu, aqui de Patinga. Nelson, nosso convidado aí de hoje para a palestra. Bom dia, Nelson. Bom dia, Maíra. É um prazer estar aqui, né? Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Então, nós vamos começar aqui. Eu trouxe uma mensagem do livro Perdão e Vida, de Chico Xavier, e a mensagem é de Alta de Souza. Alça tua alma à senda do infinito e ampara sem cessar ao mundo do aflito. Por mais que a dor te fira ou desagrade, e subirás cantando desde agora pela fé que te ajuda e te aprimora, aos impérios do amor na eternidade. Essa harmonia eu convido a todos vocês para iniciarmos a nossa prece. Vamos fechar nossos olhos, pensar em coisas boas, nesse período do ano que é tão abençoado, que as pessoas estão mais próximas dos seus familiares, dos seus amigos. Querido Mestre Jesus, eu rogo a Ti neste momento que esteja conosco, nos guiando, nos intuindo, e que esta palestra de hoje possa ser, Senhor, possa atingir cada coração que esteja acompanhando, que esteja assistindo, e que todas essas pessoas possam levar esta mensagem a outras pessoas que necessitam, Senhor. Querido Mestre, envolva todos nós em seu amor, na sua serenidade. Te agradeço muito por todas as bênçãos que tens feito, Senhor, em nossas vidas. Abençoe o nosso planeta e abençoe o nosso dia. Muito obrigada. Esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Nelson, então eu passo a palavra aí para você. Qualquer coisa é só me chamar, estou por aqui. Ok, Maíra, muito obrigado, né, por mais esta oportunidade. Que Jesus nos ilumine, nos intua nesta proposta de, após este clima de Natal, né, após das festividades de Natal, nós estamos neste clima ainda, né, e devemos permanecer nele, nos esforçarmos por permanecer neste clima de fraternidade, de união, não é mesmo? Então, nada melhor do que falarmos sobre a fé, esta confiança neste enviado de Deus, neste coordenador do nosso planeta Terra, que aqui esteve conosco. E neste momento, né, desses dias que estamos comemorando a sua chegada, então o clima é muito tranquilo e que esta fé, esta confiança nos teus ensinamentos, no teu exemplo, possa realmente transportar as nossas montanhas. Então, esta fala de hoje é embasada no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé transporta montanhas. Este capítulo, meus irmãos, ele deve ser bem estudado por todos nós, para nós compreendermos profundamente o que é a fé. Sabe? E esse capítulo, ele trata do poder da fé, a fé religiosa, condição da fé inabalável, nos trata da parábola da figueira que secou, e vem as instruções dos Espíritos, a fé, mãe da esperança e da caridade.
a fé humana e a fé divina. Então, este capítulo, ele precisa ser estudado por nós com cautela, né, com muita atenção, ler e reler as mensagens, buscar realmente o entendimento, porque aqui, nesse momento, a gente faz uma breve reflexão sobre estes ensinamentos do Cristo, que começa principalmente naquele momento em que os discípulos tentaram curar uma criança que estava obsidiada, né, e não conseguiram. E chegaram para Jesus dizendo: por que não podemos nós outros, né, curar esta criança? Eles perguntaram porque assim que Jesus chegou e foi solicitado, foi apresentada a ele a criança, ele impôs as mãos sobre a criança e o espírito obsessor o largou na hora. Então os discípulos o questionaram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? E Jesus respondeu: né, por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Está em Mateus, no capítulo 17, 14 a 20. Olha a grandeza desta passagem. Jesus, em nenhum momento, ele se disse especial. Eu faço, né? Vocês não têm como fazer. Não. Podes fazer o que eu faço e muito mais, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. A nossa fé, por pequena que seja, nós podemos realizar muito. Então, como desenvolver em nós essa fé? E que montanhas são essas que Jesus se referiu? Se trata das montanhas físicas? A fé tem um poder de ação sobre a parte física? Sim, tem. Mas aqui, porém, unicamente no sentido moral se deve entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o nosso egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas. São outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. Então, se nós estamos preocupados em transportar montanhas físicas, vamos preocupar com as montanhas espirituais que trazemos em nós, que a fé remove. Estas a fé realmente remove instantaneamente. A fé robusta, ela dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Da fé vacilante resultam a incerteza e a excitação que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer porque não acredita que possa vencer. Quer dizer, o incrédulo, aquele que acha que basta falar, basta pedir a Deus, né? Me ajuda nisso, Senhor, me ajuda naquilo, mas sem a mínima confiança, ele não vai alcançar nada. Muito ao contrário, os nossos adversários se aproveitam desta nossa futilidade, dessa nossa descrença para nos envolver. Então, nós precisamos exercitar a nossa fé, porque a fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Essa fé que nos dá segurança, nos dá certeza, não nos deixa vacilar. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza. Quando a estimula o interesse, torna-se furibunda, quer dizer, fica furiosa e julga suprir com a violência a força que lhe falece. A calma na luta é sempre um sinal de força, de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza
e dúvida de si mesmo. Isso é muito comum no nosso dia a dia, esses momentos de fraqueza. A gente sempre se refere aos desafios da família, os desafios no trânsito, com as pessoas difíceis no nosso trabalho, no nosso dia a dia. No trânsito, por exemplo, a gente vê com muita frequência, em Ipatinga mesmo, há poucos dias, houve um acidente terrível por causa de uma intolerância no trânsito. Então, nós temos que aprender a exercitar a nossa fé. Quando tem uma pessoa difícil ao nosso lado, vamos orar por ela. Vamos pedir a Deus, Senhor, me dê paciência, conforte esse irmão, Senhor. Faça uma vibração. A oração são energias que alcançam a pessoa. Ele promove a calma, a tolerância. Precisamos nos vigiar, exercitar essa confiança, não nos deixar levar por esses momentos que passam, mas vão deixar marcas profundas se não exercitarmos a nossa confiança em Deus. Então, diante dos desafios, diante das pessoas difíceis, precisamos estar exercitando tudo isso que a doutrina espírita nos traz, relembrando os ensinamentos de Jesus, deixando claro para o nosso dia a dia. Não é só teoria, é prática. Cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Humildade. Aceitar o outro como ele é. Quando o outro grita, vamos falar baixo. Quando fala mal de nós, vamos falar o bem. Nesta certeza de que tudo passará. E a nossa fé, a nossa confiança em Deus, esta confiança que vamos alcançar o objetivo para o qual aqui estamos, que é a nossa reforma íntima, a nossa revisão de valores. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que simples instrumento da vontade divina nada pode sem Deus. Nós precisamos ter essa certeza. Nós somos um simples instrumento da vontade divina. Precisamos desenvolver a nossa capacidade de abrir o nosso coração. E o entendimento da vida, o entendimento das leis de Deus, é que nos proporciona esta força, esta coragem para nos vencer. Às vezes estamos preocupados em vencer o outro, em mostrar que somos fortes. Não, nós temos que mostrar para nós mesmos. Ao chegarmos no final desta passagem aqui na Terra, nós vamos prestar conta da nossa vida, do que fizemos com tudo que estamos tendo oportunidade. Com a bênção destes ensinamentos à luz da doutrina espírita, que abre a nossa mente ao entendimento da vida, à compreensão das leis de Deus. É muito grande a nossa responsabilidade. Então, precisamos entender o poder da fé, que se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Kardec deixa claro para nós esta atuação magnética do nosso pensar, da nossa força íntima. E a ciência nos apresenta também, de uma forma material, os efeitos magnéticos dos nossos pensamentos. Então precisamos conhecer, entender esta potência que nos envolve e que podemos manipulá-la conforme a nossa vontade, conforme a nossa fé, a nossa certeza de que vai passar. Tudo vai passar. Então, meus irmãos, a fé religiosa, condição da fé inabalável. A religião é para nos ajudar a desenvolver em nós esta fé.
Porém, do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. As diferentes religiões, cada um com seu entendimento, com a sua capacidade de entender a proposta do Cristo. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Nada examinando. A fé cega, aceita, sem verificação, assim o verdadeiro como o falso. E a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Isso é terrível. O fanatismo nos coloca cego. Então, a fé cega é assim, eu não sei como dizer, né, as consequências de uma fé cega diante da dificuldade das pessoas que não conseguem entendimento. Ela simplesmente acha que é porque Deus quer. Tudo que acontece é porque Deus quer. Claro, Deus permite. Mas quando você entende por que Deus permite isso, um pai que nos ama nos permite passar por dificuldades, por grande sofrimento. Por quê? Os pais terrenos, por que que eles levam os filhos para fazer uma cirurgia, sabendo que o filho vai sofrer? Por que que ele leva? Porque o ama. Então nós precisamos de buscar esse entendimento e a aceitação dos nossos desafios, nesta confiança que estamos passando, porque Deus nos ama. Agora, por que que eu tenho que passar por isso? Em assentando no erro, cedo ou tarde, a fé cega desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que é verdadeiro, o que é verdadeiro na obscuridade, também o é à luz meridiana. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Você tem que aceitar porque Deus quer e pronto. Você não tem que entender. Você não tem que entender porque você tem esse filho difícil. Você só tem que aceitar. E quando você não entende, como que você aceita? Com sofrimento. Com muito sofrimento. Quando você entende, você aceita e usa toda a sua potência, todo o seu entendimento para confortar esta pessoa difícil, para desenvolver em nós a paciência, a tolerância, a compreensão com entendimento. E com essa certeza, com esta fé clara que Deus está nos amparando através dos nossos amigos espirituais. A legião que Jesus nos disse, a legião de testemunhos que vos rodeia. Então, em assentando no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro. Então a gente vê que quando nós estamos embasados com a verdade, nos conforta, nos dá segurança. E em certas pessoas, a fé parece de algo assim, de um modo inato. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Por que será que algumas pessoas têm essa facilidade? Quantas pessoas chegam na casa espírita? Quando a gente chegam procurando entendimento, que a gente senta com ela, vai conversar, no primeiro momento ela já diz assim, puxa vida, é tudo o que eu esperava, eu sempre pensei assim. Por que será? De onde ela traz essa facilidade de assimilar as verdades espirituais? Isto é um sinal evidente de anterior progresso. Então, quando nós temos facilidade em entendimento das leis de Deus, de aceitar essas verdades espirituais, nós já trazemos algo. De onde?
de outras experiências, de outras vidas. É um progresso anterior. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram esse entendimento. Sinal não menos evidente de naturezas retardatárias. As primeiras já creram e compreenderam, já passaram por esse entendimento, por esse estudo, por essa compreensão. Né? As primeiras, então, já está com o caminho à frente, caminhando à frente. E trazem esse entendimento ao renascerem. A intuição do que souberam. Já traz intuitivamente algo maior do que aquilo que elas tinham. E quando chega, quando tem contato com essas verdades, a assimilam com facilidade. Já estão com a educação feita, preparada. As segundas, as que têm dificuldade, tudo têm de aprender. Estão com a educação por fazer. Ela, entretanto, se fará. E se não ficar concluída nessa existência, ficará em outra. Que uns chegaram primeiro. É o exemplo da escola, da sala de aula. Aquela criança que está lá no primeiro aninho, pode lhe aplicar matéria do 5º ano, do 6º ano? Não. Ela não tem condição de compreender a matéria que ela ainda não estudou. Ela é pior do que a outra? Ela está atrasada? Ela chegou depois. Cada um de nós somos criados em uma época. Então é assim. Não é que nós somos melhores, nós já caminhamos mais. E se caminhamos mais, temos maior compromisso. Talvez caminhamos muito e ainda estamos resistentes ao aprendizado. Não saímos daquela série que estamos matriculados. Outros colegas passam, aprendem junto ali na mesma sala, passa de ano e nós continuamos repetindo o ano. Eu não abro o meu coração. O orgulho, a vaidade não me deixa aprender. Eu vou ficar repetindo o ano, e os colegas passando. Porque eles abrem a mente ao entendimento. E o meu orgulho não deixa. Eu continuo ali. Então, este entendimento da vida, esta confiança em Deus, que Ele está aqui, presente, nos ajudando, é que vai nos trazendo toda a esperança que hoje a doutrina espírita nos apresenta. Toda a esperança da humanidade hoje se apoia no Espiritismo, na restauração do cristianismo, baseada em fatos que demonstram os princípios básicos da doutrina cristã. Eternidade da vida, responsabilidade ilimitada de pensamentos, palavras e atos. O dogma da fé cega é que produz hoje o maior número de incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É principalmente contra esta fé que se levanta o incrédulo, e dela é que se pode, com verdade, dizer que não se prescreve. Nós não conseguimos prescrever a fé, impor a fé. E não admitindo provas, ela deixa no espírito alguma coisa de vago, que dá nascimento à dúvida. Se ela não explica, fica ali por quê? Se eu estou passando por essa dificuldade, por quê? Não admite uma explicação, é porque Deus quer e pronto. Então ela deixa no espírito alguma coisa de vago, que fica, nasce essa fé duvidosa, não tem certeza porque não tem entendimento. Aí chega a fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica. Nenhuma obscuridade deixa. A criatura, então, crê, porque tem certeza. E ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. E é o que a doutrina espírita traz para nós.
esse entendimento, para fortalecer a nossa fé. Por que então que precisamos estudar? Por que que toda instituição espírita tem seus grupos de estudo e de trabalho? Porque nós vamos associando o entendimento, o conhecimento com a prática. A gente não simplesmente ora e pede, nós fazemos oração. É a prece seguida de ação, de trabalho no bem, de buscar aproximar do caído, dar a ele o que temos e o que não temos, encaminhar e acompanhá-lo. Neste momento, todas as nossas dificuldades, todos os nossos problemas, eles vão saindo da nossa concentração, da nossa preocupação, e nós vamos nos preocupar com o outro, acompanhá-lo. E quando nós voltamos, ué, cadê meus problemas? Nem percebi, eles passaram. Eu relaxei, minha mente se abriu. Eu estava em ação. E esta aproximação do outro, este parar para ouvir uma pessoa com dificuldade, muitas vezes isso acontece no nosso trabalho, em um ponto de ônibus, onde quer que estejamos, alguém com necessidade de ser ouvido. E um minuto que paramos um pouquinho para oportunizar a pessoa se abrir conosco, nós relaxamos. E quando nós relaxamos, a nossa mente se abre, as nossas vibrações permitem acesso aos nossos amigos espirituais, para nos intuírem, até no que falar com o outro. Por isso que quando estamos ouvindo uma pessoa, precisamos estar em oração, olhando nos olhos e pedindo a Deus, intua-me, Senhor, para que eu possa falar o que ela precisa ouvir. Não é com pensamento de convencê-la. Não vou falar com ela para ir na casa espírita, eu vou falar com ela para tomar um passe. Não, abra o coração e espere a intuição. E nesta certeza, nesta fé que temos, que Jesus nos deixou claro, por esta legião que nos acompanha, nós seremos atendidos. Quantas vezes, em uma reunião mediúnica, em um processo de tratamento de uma obsessão, o obsidiado, quando relaxa, quando aceita uma orientação de lembrar dos momentos bons da vida, ele abre a sua mente. E aquele espírito amigo que estava ao seu lado durante tanto tempo tentando ajudá-lo, quando ele relaxa, suas vibrações mudam e ele vê aquele amigo, aquela pessoa do seu coração que o acompanhava há tanto tempo. Então, neste momento, ele é acolhido. Olha que maravilha! Nós também, no exercício desta fé, desta confiança no amparo que temos, em todo o apoio da espiritualidade amiga, nós precisamos aprender a dar frutos. Com todo esse conhecimento que temos, precisamos dar frutos para não sermos tratados como a figueira que não tinha frutos. Com toda a capacidade de produzir, ela não tinha frutos. E o que aconteceu? Jesus a secou. E quando Jesus seca essa figueira, passando por ela depois, os discípulos disseram: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí, lança-te ao mar, mas sem excitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá com que efeito acontece. A figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que, em realidade, nada de bom produzem.
Os oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agrada aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando perscrutada, algo de substancial para os corações. Nada de ação, só de palavras, só de falar bonito, de querer convencer pessoas. E aí há de perguntar-se: que proveito tiraram delas os que escutaram? Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. O que a mais das vezes falta é a verdadeira fé. A fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé numa palavra que transporta montanhas, as montanhas da nossa vaidade, do nosso achar que sabemos tudo, do nosso querer convencer as pessoas com palavras. Essas montanhas de vaidade, de orgulho que precisamos remover de nós. Os médiuns, por exemplo, são os intérpretes dos espíritos. Suprem nesses últimos a falta dos órgãos materiais pelos quais transmitam suas instruções. Os espíritos usam dos médiuns para a manifestação de forma física. Eles não têm o corpo físico para falar na condição que nos faça ouvir. Daí vem os serem dotados de faculdades para esse efeito. Nos tempos atuais, olha bem, o Evangelho segundo o Espiritismo, há mais de 150 anos. E o que Kardec coloca nesta parte? Nos tempos atuais, há mais de um século, nos tempos atuais de renovação social, o que nós estamos vivendo? Renovação social, transformações. Cabe-lhes uma missão especialíssima. São árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Multiplica-se em número para que abunde o alimento. Há-os por toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que em nenhum ponto faltem, a fim de ficar demonstrado aos homens que todos são chamados. Olha a missão da mediunidade. Transmitir a todos a mensagem dos Espíritos. Esta mensagem de vida. Exercício da fé, da confiança em Deus. Se, porém, esses médios, essas pessoas com esta missão, eles desviam do objetivo providencial, a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se a opõem a serviço dos interesses mundanos, se em vez de frutos sazonados dos maus frutos, se recusam a utilizá-la em benefício dos outros, se nenhum proveito tiram delas para si mesmo, melhorando-se, são quais a figueira estéril. Deus lhes retirará um dom que se tornou inútil. Neles, a semente que não sabem fazer que frutifique, se consentirá que se tornem presas dos maus espíritos. Olha a responsabilidade da mediunidade. Olha a necessidade de entendimento da mediunidade. Com que fim ela está sendo utilizada? É só para benefício próprio? É só para buscar destaque? Recursos próprios? Só pensando em si? O que acontece? Os bons espíritos, aqueles que têm a missão de usar da sua mediunidade para fazer o bem, para desenvolver a fé, o entendimento das leis de Deus, se está sendo mal utilizada, os bons espíritos se afastam e este dom que a pessoa traz passa a ser utilizado pelos adversários. E aí é o que nós podemos ver de vez em quando acontecer, os grandes missionários terem queda, porque deixa a vaidade
e o orgulho. E eu me lembro muito de um dia em que Raul Teixeira veio fazer uma palestra aqui em Patinga, e alguém chegou para ele apresentando uma mensagem que iam distribuir durante a palestra. Quando ele leu a mensagem, ele se estremeceu. Ele ficou assim tão, né? Ele falou assim, gente, pelo amor de Deus, não façam isso comigo. Porque a mensagem o elogiava, o endeusava. E ele pediu, pelo amor de Deus, não faça isso comigo. Então nós temos que ter muito cuidado nos elogios, nesse excesso de importância àquela pessoa que tem o dom da mediunidade. É um dom natural que traz consigo e de muita responsabilidade. E nós, com os nossos interesses pessoais, não podemos provocar aquilo que ainda temos em nós. Essa vaidade, esse orgulho. Precisamos ser caridosos para os nossos companheiros com esta missão. Então, meus irmãos, a doutrina espírita, quando nos apresenta esse poder da fé, esse compromisso que temos com a fé raciocinada, na busca do entendimento da vida, da compreensão do porquê dos desafios, do porquê de um momento tão desafiante em que vivemos. Quando nós buscamos esse entendimento e buscamos exercitá-lo, nós deixamos de sofrer. Passamos pelas dificuldades como oportunidade de aprendizado, não de sofrimento. Passamos agradecendo a Deus pela grande oportunidade. E aí vamos cumprindo com o nosso dever. E então a fé, ela é mãe da esperança e da caridade. E no item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, como nós já referimos a ele aqui, sabe? No item 11 do capítulo 19, que trata que a fé transporta a montanha, este item 11 nos apresenta: para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa. Não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da nossa regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável, porquanto, se a mais ligeira dúvida a abalar, se será do edifício que sobre ela construirdes? Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável, porquanto, se a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que sobre ela construirdes? Tem algo abalando a nossa fé? Será que tem? Em que momento nós perdemos a confiança em Deus? Vamos nos vigiar. Tende, pois, a fé, com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza,
com a sua racionalidade. Vamos raciocinar a nossa fé. Vamos entender esse Pai soberanamente justo e bom. Não admitais a fé sem comprovação. Cega, filha da cegueira, não comprovais nada, a fé cega. Então, não a aceitais. Busca raciocinar a fé, mas amai a Deus, sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segue os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Crê e esperai, sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. Esta é a mensagem de José, o espírito protetor, que ditou a Kardec em Bordeaux em 1862. É uma passagem maravilhosa. É o item 11 do capítulo 19. Não podemos deixar de estudar estas passagens. É muito profundo. E a fé humana e a fé divina. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas, depositada em germen no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que ele cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Qual é a nossa vontade? Precisamos regar esta sementinha divina que existe em nós, este germe que foi depositado em nosso íntimo, que nos cabe fazer germiná-lo. Conforme a nossa vontade, ele germinará. E até ao presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exaltou como poderosa alavanca e porque tem sido considerado apenas como chefe de uma religião. Entretanto, o Cristo, que operou milagres materiais, mostrou por esses milagres mesmo o que pode o homem quando tem fé. Isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Certeza, vontade, coisa íntima. Também os apóstolos não operaram milagres, seguindo-lhe o exemplo? Ora, quem eram esses milagres? Que eram esses milagres? Senão efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje, em grande parte, se explicam e que, pelo estudo do espiritismo e do magnetismo, se tornarão completamente compreensíveis. Então, tudo que foi tido como miraculoso, como extraordinário, hoje o magnetismo explica. Leis divinas. Por isso Jesus disse que podemos fazer o que ele fez e muito mais se tivermos fé. Se tivermos esta certeza e toda esta vibração, toda essa energia que desprende de nós, transforma em um modo natural. E aí nós vamos compreendendo a vida que Jesus deixou bem claro para nós, agora através da doutrina espírita. Estamos entendendo, buscando esse entendimento. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. Veja o que Kardec fala. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ela cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Repito, a fé é humana e divina. Se todos encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram de prodígios, e que, no entanto,
não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Veja o quanto ainda precisamos nos conhecer. Estamos preocupados em conhecer o outro, em saber o que o outro está fazendo, o que o outro está estudando, não. Como eu devo agir? Como eu devo aplicar o conhecimento que tenho em minha vida? E aí eu vou, gente, fazendo parte dessas ovelhas. Porque Jesus disse, das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Mateus 18, 14. As ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Olha a nossa confiança, olha a nossa fé no Cristo Jesus, que nos trouxe os ensinamentos básicos para a nossa elevação moral, para nos salvarmos da inferioridade, para aproximarmos dele. E aí nós vamos ver, lá no livro A Caminho da Luz, de Francisco Cândido Xavier com Emmanuel, no capítulo 12, ele nos fala assim, a grande lição. Sim, o mundo era um imenso rebanho desgarrado. Cada povo fazia da religião uma nova fonte de vaidades, salientando-se que muitos cultos religiosos do Oriente caminhavam para o terreno franco da dissolução e da imoralidade. Mas o Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Sua palavra mansa e generosa reunia todos os infortunados e todos os pecadores. Escolheu os ambientes mais pobres e mais desataviados para viver a intensidade de suas lições sublimes, mostrando aos homens que a verdade dispensava o cenário suntuoso dos aerópagos, dos tribunais, dos fóruns e dos templos, para fazer-se ouvir na sua misteriosa beleza. Jesus, com toda a sua simplicidade, nasceu na manjedoura ou na gruta. Não importa onde ele nasceu, não importa como ele veio. Sabemos da grandeza de Maria que o recebeu. Nossa gratidão a Maria, nossa gratidão a José, que cuidou desta criança, que aqui chegou com esta maravilhosa missão de nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. E então nós vamos ver que o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Todo este processo, todo o sacrifício de Maria e de José, para vir a nós, este Espírito sublime, que participou e que governou e governa desde a criação deste nosso planeta, que hoje passa por este momento sublime. Lá na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta é simples e objetiva. Jesus. E diante destas comemorações dos dias atuais, que fazem o mundo, fazem o nosso Brasil, o nosso povo relembrar a chegada de Jesus neste planeta para nos mostrar o caminho. É neste momento que vamos exercitar a nossa fé através da bênção da doutrina espírita que chega para facilitar o nosso entendimento da tua mensagem, ampliando a nossa fé através da compreensão do entendimento. E que este momento sublime, sob as bênçãos de nossa Mãe Santíssima, do nosso Mestre Jesus, do nosso irmão José, que nos brindou
com este Espírito sublime que trouxe a nós toda a verdade e a doutrina espírita que nos facilita o entendimento. Muito obrigado, Mestre Jesus. Que este momento seja de paz, de força para todos nós, reforçando a nossa fé a cada dia para aplicá-la no nosso lar, juntamente com a nossa família, Senhor, que é o nosso maior compromisso nesta terra. Muito obrigado, Jesus, por tamanha oportunidade. Se conosco, Mestre, hoje e por todo sempre. Que assim seja. O Pai nunca dá pedra ao filho que pede pão. É Jesus quem nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estás no céu, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar o meu